Pessoal, hoje eu trago um charuto que mostra que preço acessível não significa falta de qualidade. É um charuto produzido na Nicarágua, feito por uma empresa que, pelo que eu percebi, é bastante renomada. É a Drill State. Tá? Eu vou tentar pronunciar aqui o nome do charuto. Tá? I don't speak English, não falo inglês, então me perdoe pela pronúncia. É o Factory Smokes Toro Shade, que ele é feito com essa capa clara, a Connecticut Shade do Equador. E a ideia é essa, para que ele tenha essa capa clara, para que possa proporcionar um charuto leve, cremoso, feito para quem está iniciando, para quem busca um charuto para o dia a dia. E então eu convido vocês para que possam compartilhar esse momento comigo. Então pega aí o charuto de vocês, o cachimbo preferido, a bebida preferida e vamos ver o que esse charuto pode nos proporcionar. Ó, pessoal, ele é bem preenchido, mas achei ele um pouco fofinho, principalmente aqui, ó. Tá bastante fofinho aqui, como se tivesse ausência de tabaco aqui. A capa, ela é um pouco fina, ela apresenta algumas falhazinhas, ó. Ela veio com a orelhinha aqui, ó, arrebitadinho. E seu cheiro. Tem um cheiro de madeira, madeira doce, uma madeira adocicada. Será que vai dar para vocês observar os detalhes dessa capa? Diz aí o que é que vocês acharam da capa. Achei como se estivesse faltando tabaco aqui, ó. Mas vamos lá, cortar, né? Eu fiquei com medo porque ela tá muito fofa, aí eu dei um corte bem mesmo, só no cap mesmo, só pra... Eu tava com medo de prejudicar aqui. Buscando manter aqui bem afastado para que ele possa aquecer somente com calor mesmo. Porque eu vi num vídeo um rapaz falando que charutos de capa claras, eles não se dão muito bem com o fogo, que se você queimar muito a capa, ela fica com um gosto amargo. Não sei se é exatamente assim, mas eu gosto de seguir esses conselhos, esses detalhes. Pessoal, como eu não tô em casa e o meu cinzeiro, ele tá lá, aí eu improvisei esse cinzeiro aqui com essa vasilhinha. Porque como uma boa brasileira, a gente é mestre em gambiarra. E aí, ó. Perfeito. E tô bebendo essa bebidinha aqui, ó. No comércio mesmo, no supermercado a gente compra. É uma vodka... É um mix, né, de vodka da Schweppes. Tá tudo inglesado hoje. São palavras, termos que eu não sei pronunciar corretamente. Mas é uma bebida bem suave, bem gostosinha.
só as cinzas já caíram, então ela não é muito firme. E é engraçado que eu sinto, além da madeira, no cedro, eu também sinto, não é amargor, tá? Mas é como se fosse algo verde, assim, uma pimenta verde, mas muito leve. Não seria nem pimenta verde, é como se fosse um vegetal verde, algo que remete a aquela sensação do, sabe, do verde, do fresco, mas não chega a ser amargor. Engraçado que me lembra notas terrosas, de madeira, um cedro adocicado. E ele tem algo verde, como se fosse uma pimenta verde. Ela não é uma pimenta preta, é uma pimenta que ela lembra um amargor, mas não é como se fosse um amargor, sabe de quê? De uma... Ai, tô tentando lembrar aqui. De uma laranja, uma coisa assim, um amargor que me lembra uma casca verde. Então, vocês estão entendendo? Uma casca verde de uma laranja, por exemplo. De uma pimenta verde, uma coisa assim que remete ao verde, de um vegetal, de uma coisa que não é chá, é algo mais... É como um vegetal verde mesmo, ou a casca de uma laranja. Ele tem um frescor, combina muito com o verão, esse charuto combina com, sabe, um lugar que tem mais calor, ele combina porque ele traz esse frescor da madeira, mas não é uma madeira quente, é uma madeira mais fria. Notas terrosas e desse amargor do verde, que não é amargor, também não tem aquela picância da pimenta preta, é uma pimenta mais verde. Engraçado que em determinados momentos a queima ela fica irregular, mas em nenhum momento eu precisei corrigir porque ela mesmo meio que se organiza aqui, ó. Ela vai se regulando sozinha. Pessoal, o que eu senti até agora? No início, né? Eu senti o cedro, a madeira adocicada, senti notas terrosas e senti uma pimenta verde, de leve, bem de leve. Também senti um quase amargor, que na verdade não é um amargor, mas é como se fosse a casca de uma coisa verde, como se fosse uma casca de uma laranja. Sabe aquela parte branca que dá um amargorzinho, né? Da casca da laranja. Então eu senti esse tipo de amargor. E agora me pareceu notas de pimenta preta, deu uma certa picância nos lábios e um certo amanteigado que me lembra um pão, mas não é um pão tostado, um pão branco, como se fosse um pãozinho. Porque ele traz muito esse verde de vegetais
Então, ele não chega a ser aquele gosto tostado. Ele traz um frescor, sabe? Ele é muito suave. Todas essas notas que vão aparecendo é de forma muito leve, assim, muito sutil, porque o charuto em si, ele é muito suave. A fortaleza dele também bastante suave, então é muito bom para quem está iniciando e quer entender melhor, né? Como eu estou aprendendo aí sobre charutos. Então, perceber a diferença de um short filler feito com tabacos da Indonésia, né? Da América Central, para short fillers feito aqui do Brasil com mata fina, que o mata fina ele tem muito amargor, né? E esse aqui não, ele tem esse não chega a ser um amargor, mas é algo que remete ao verde, a vegetal verde. Só vou tirar aqui a anilha dele. Agora, como ele tá mais aquecido, a madeira ficou bem mais adocicada. Agora a pimenta preta tá bem mais presente, bem mais picante. Madeira adocicada. Algo que me lembra uma laranja verde. Tem um amanteigado bem de leve. Bom, pessoal, resumindo, né? O charuto, ele tem um bom fluxo. As cinzas dele não são tão firmes, ela fica quebrando com muita facilidade. No início eu senti notas terrosas, eu senti um cedro adocicado. E eu senti também uma pimenta verde e algo que me lembrou a casca de laranja, uma casca de laranja verde. Sabores ligados ao verde, sabe? Como se fosse um vegetal mais verde. Aí depois, acho que no segundo terço eu senti a pimenta preta. Eu senti uma picância bem mais forte, bem mais evidente. E agora a picância ela sumiu. A madeira tá bem mais adocicada. Senti um leve amanteigado. E essa questão da laranja ela é bem presente, então traz um frescor pro charuto. Ele é bastante leve, mas nesse terço aqui eu senti a nicotina batendo um pouco mais forte. Mas mesmo assim, ele é muito bom para quem está iniciando. Ele solta pedacinhos de fumo picado aqui, ó, na boca. Então, ele é um short filler, né? Então, eu paguei R$29 nele. Com mais alguns reais eu teria comprado um charuto bem melhor, com mais complexidade, bem mais elaborado. Então eu não voltaria a comprar ele. Não que ele não seja ruim, ele é um bom charuto, porém não compensa o preço por um short filler. Mas me digam aí vocês, se vocês já provaram desse charuto, se gostaram, o que vocês perceberam que eu não percebi, né? Se vocês voltariam a comprar eles, eu não voltaria, né? Como eu falei, se eu acrescentasse aí mais alguns reais, eu teria comprado um charuto bem melhor. E é isso, pessoal. Se vocês ficaram até aqui, deixa o like de vocês, comentem aí no canal, se inscrevam no canal quem não é inscrito. E até o próximo vídeo, pessoal. Um abraço, tchau!